Boa noite, meus amados irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém? Você já deu uma boa noite para a pessoa que está do seu lado? Se não deu, dá nesse momento. Aproveita. É bom esse momento que a gente percebe também aquele irmão que porventura não veio, então a gente já guarda ele na nossa mente, no nosso coração para orar. Também não só para orar, mas também para entrar em contato com ele, para saber o que aconteceu. Então, essa é uma oportunidade. Amados, semana passada nós iniciamos um estudo em cima da declaração doutrinária. Nós fizemos a introdução e o primeiro estudo. Primeiro estudo, especificamente na última semana, iniciamos falando sobre as Sagradas Escrituras, sobre a importância da Palavra de Deus e sobre o que nós, como batistas, entendemos. Claro que não só nós, mas o que a Palavra do Senhor se revela a nós sobre a sua importância. E hoje a gente vai estar falando sobre um dos pilares, na verdade um pilar, para o nosso entendimento sobre fé, sobre a nossa caminhada cristã, que é Deus. Então a gente vai estar entendendo um pouquinho sobre quem é o nosso Deus, e entender como que compreender sobre Deus nos faz compreender sobre todas as outras coisas. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia já de antemão. Assim como na semana passada nós vamos passear em alguns textos bíblicos, em Deuteronômio 6:4, passagem bem conhecida. Deuteronômio 6:4, a palavra de Deus diz o seguinte: ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Amado Deus e querido Pai, lhe rendemos graças, Senhor, porque Tu é bom. Lhe agradecemos, Senhor, pelo Seu cuidado sobre nós. Lhe agradecemos, Senhor, porque sem merecermos o Senhor nos protegeu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para essa maravilhosa obra, Senhor. Senhor, nós viemos lhe agradecer por esses dias que passaram, dias que para muitos foram dias de passeio, dias de descanso. Lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos protegeu aqueles que foram para o ambiente de trabalho, que precisaram continuar nos seus trabalhos. Obrigado, Senhor, porque eles foram em paz e voltaram em paz. Lhe agradecemos também, Senhor, porque em meio a todo o caos que esse período acaba representando, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou do homem mau, da seta inflamada de Satanás, e o Senhor fez com que esse momento, que poderia ser um sinal de mal para a nossa vida, fosse bênção. Obrigado, Senhor. Eu venho lhe pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, assim como o Senhor já falou desde o início do culto. Que o Senhor possa nos fazer crescer em conhecimento do Senhor, que possamos entender o que precisamos saber de Ti, entender, Senhor, que precisamos essencialmente e para agora crescer em conhecimento do Senhor, em relacionamento contigo. Abençoa-nos em tudo, utiliza-me como ferramenta em sua mão, que o Senhor cresça e que eu diminua de mim mesmo, e que todos nós possamos crescer em comunhão contigo. Abençoa-nos em tudo, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. O texto de Deuteronômio, assim como outros textos que vamos meditar, nos traz um pouquinho a característica principal do nosso Deus, que é diferente das outras visões de divindade, nos faz entender até um pouquinho sobre como nos relacionar com esse Deus. O texto diz: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em algumas versões vai estar escrito: escute, ó Israel, o Senhor é o vosso Deus, o seu Deus é único. A palavra hebraica aí é errada, quer dizer único, é pleno, completo e suficiente. Então, a ideia aqui, para que possamos entender, que diferente das visões gerais que falam sobre Deus ou sobre deuses, nós cremos que o nosso Deus é único. O que isso quer dizer é que nós não cremos na existência de outros deuses. O que isso faz diferença? E o porquê que precisamos dar ênfase nisso? Infelizmente, muitas pessoas
não são monoteístas. Monoteísta é acreditar na existência de um único Deus, tá? Infelizmente, em muitos momentos de nossa vida, nós não fomos monoteístas. Porque crer na existência de um único Deus pressupõe a ideia de que não existe nenhum outro Deus. Não é somente um Deus que servimos, não é uma monolatria, a ideia de que eu idolatro, que eu sirvo somente a um Deus. Não, é a ideia de que só existe um Deus. A questão é que para muitos, o diabo é um Deus do mal, e é um ser que tem poder, assim como Deus tem poder. Para muitos, outras divindades são deuses do mal, e que deveriam ser entendidas como seres poderosos ao mesmo patamar de Deus. A diferença é que nós servimos a Ele e os outros servem a outros, mas não é nisso que cremos. Nós, como cristãos, cremos que só existe um Deus. Isso quer dizer que nenhum outro Deus existe. Ah, pastor, mas isso daí o senhor quer dizer então que o diabo não existe? Não, o diabo existe. O senhor quer dizer que não existem demônios? Existem demônios, mas eles não são deuses, eles não têm poderio para tal, eles não têm força para combater o nosso Deus. Muitos entendem que existe uma luta, e essa luta é uma luta acirrada entre Deus e os seres do mal, e esses seres do mal e Deus estão em uma plena batalha o dia inteiro pela nossa alma. E acreditam que essa guerra, ela é de igual para igual. Em alguns momentos, esses seres, eles vão caminhando com mais força, e nessa hora que eles caminham com mais força, eles agariam mais almas para os seus, e aí, na hora que Deus vai com mais força, Deus traz mais almas para si. Mas não é isso que a palavra de Deus nos apresenta. A batalha existe sim, mas o nosso Deus já venceu a batalha. Não é de pé de igualdade, meus irmãos. O diabo ele pode tentar quanto for, ele nunca vai chegar aos pés, ao patamar próximo à unha de Deus. Estou usando isso de forma bem simples, essas figuras de linguagem bem simples, os irmãos entenderem que não é uma batalha de igual para igual. Por quê? Porque nós, se entendermos que é uma batalha de igual para igual, nós vamos defender que existe um Deus do bem e um Deus do mal, e que esse Deus do bem e o Deus do mal estão com a mesma força em batalha, mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz, porque nós cremos em um único Deus. Amém, meus irmãos? E o texto ainda dá mais detalhes sobre ele. O texto da declaração doutrinária diz o seguinte: o único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal. Então, antes de entrarmos nessa parte de espírito pessoal, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela assim: o nosso Deus já venceu. Ele já venceu porque Ele é único. Amém? O texto de 1 Coríntios 8, verso 6, diz o seguinte, diz os irmãos que abram as suas Bíblias, em 1 Coríntios 8, 6, vai estar projetado ali também. Vamos lá. Para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, nós cremos que existe um Deus único, e esse Deus único, ele se revela através de uma triunidade. A gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas ainda falando sobre esse Deus único e entendendo como que isso impacta a nossa vida de forma plena. Se eu entendo quem é esse Deus, e se eu me relaciono com esse Deus, eu passo a enxergar o mundo através do prisma de que existe um Deus. E se eu enxergo que existe um Deus, eu enxergo também que existe uma direção, uma vontade e uma ação específica. E se eu enxergo que existe um Deus, e que esse Deus é um espírito pessoal,
A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas só para deixar claro, quando a gente fala que Ele é espírito pessoal, a gente está falando que Deus é pessoa. E aí, isso nos faz entender que, diferente dessas ideias muito estranhas de divindade que existiram no decorrer da história, de que os deuses eles não podiam ser contactados, ou só podiam ser contactados através de atos sacrificiais, ou de processos ritualísticos muito complicados. A ideia que temos a partir da palavra é que esse Deus único, Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele é relacionável. Então esse Deus que é espírito pessoal, é um Deus para o qual eu posso me relacionar. Eu posso entrar em contato com Ele. Também entendo que Ele como pessoa, Ele tem qualificativos, Ele tem atributos, mas Ele também tem emoções. Não na mesma ideia de emoções que nós temos, porque Ele não é um ser humano, tá? Ele é muito além disso. Mas esse Deus que nós servimos é um Deus que chora, que se entristece. Não chorar no sentido de que caem lágrimas dos seus olhos, mas é um Deus que se entristece. É um Deus que ama. É um Deus que de forma plena e santa ira-se. Então o texto bíblico fala desse Deus que é um ser, como pessoa, um ser complexo. E como um ser complexo, o mais complexo que existe, precisamos lidar com Ele como um ser complexo, precisamos lidar com Ele como um ser completo, precisamos lidar com Ele como uma pessoa, alguém que eu devo me relacionar. E aí entra um ponto bem complicado. Geralmente lidamos com Deus com um papel entre servo e cliente, ou então entre eu como cliente e Ele, aquele que tem que me atender. Então no momento de oração, por exemplo, é muito comum que quando falamos com Deus, apresentamos a Ele as nossas súplicas, e a palavra de Deus diz que nós devemos apresentar a Ele as nossas súplicas, os nossos pedidos, isso está tudo certo. O problema é que nós apresentamos em detalhes essas súplicas. E aí também aproveitamos para reclamar de coisas que têm acontecido em nossa vida. Então falamos do problema que temos passado, das dificuldades que temos passado. Mas aí quando a gente vai falar sobre os pecados que cometemos, a gente faz assim: Senhor, perdoa os nossos pecados. Aí eu faço assim, eu junto tudo numa coisa só, e eu não apresento as minhas falhas para que eu possa me corrigir. E aí tem um ponto pior ainda. Geralmente quando a gente finaliza essa oração, a gente nem agradece. Ou se agradece, agradece da mesma forma que fala do pecado: Senhor, obrigado por todas as coisas. Aí imagine esse Deus como pessoa. Eu vi essa ilustração uma vez, eu achei bem interessante. O pastor estava falando em um encontro de casais, ele estava falando sobre relacionamento marital, e ele também falou sobre o relacionamento do ser humano com Deus. Ele disse o seguinte: nós precisamos entender que se o nosso Deus fosse o nosso cônjuge, e se nós tivéssemos um relacionamento nesse mesmo patamar com Deus, Ele já teria pedido divórcio de nós há muito tempo. Imagine que você se relaciona com uma pessoa, que essa pessoa só reclama com você, não te elogia em nada, não agradece por nada do que você faz, e ainda cisma em mandar em você. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? A gente tem a ideia de que a gente tem poder para mandar em Deus. E aí a gente entra num ponto que a gente vai falar mais à frente, mas eu preciso falar até para completar a linha de raciocínio, é que esse nosso Deus é um Deus misericordioso. E é por isso que Ele continua se relacionando conosco, porque Ele nos ama. Porque se Ele se relacionasse conosco do mesmo jeito que nós nos relacionamos com Ele, nós estaríamos perdidos. E aí, sobre essa questão de ordenar a Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre esses atributos desse Deus que tudo cria, que tudo sustenta. A gente precisa entender que, diferente do que muitos fazem, nós não podemos ordenar nada a esse Deus. Nós não temos essa autoridade.
Eu já vi algumas pessoas falando: não, você está passando por um momento de dor, determina para Deus. Fala assim: Deus, eu não aceito isso, eu não aceito essa dor, eu não aceito isso que eu estou passando. Quem é você para falar isso? Quem somos nós? Eu não aceito, eu determino. Estava vendo uma ilustração de um pastor outro dia, achei bem interessante. Ele fala o seguinte, que ele falando sobre essa questão de determinar algo a Deus e lidar com Deus dessa forma, ele fala o seguinte, que chega para o cachorro seu cachorro, quem aqui tem cachorro? Ou tem algum outro tipo de animal? Quem tem animal aqui, levanta. Beleza. Alguns dos irmãos têm, que não tem agora, provavelmente já teve em algum momento da vida. Então chega para o seu cachorro e fala para ele assim, em vez dele latir, que ele fale Zé. Eu tenho uma cachorrinha em casa, o nome dele é Laila. Eu vou chegar para ela e vou falar assim: Laila, você não late mais agora, você fala Zé. O que vai acontecer? Ela vai continuar latindo. Agora faz uma outra coisa. Os irmãos são casados, irmãos homens agora. Chega para sua esposa e fala assim: eu determino que tu faça minha comida agora. O problema é que você vai arrumar. Se você não tem autoridade para mandar no seu cachorro, para dar autoridade ao seu cachorro e falar para sua esposa, você acha que tem autoridade para falar do rei do universo? O Criador e sustentador de todas as coisas. Então, quando a gente fala sobre esse Deus para o qual nós nos relacionamos, que é um Deus que é relacional, ao mesmo tempo a gente tem que entender que Ele não é nosso amiguinho de colégio, nosso amiguinho de rua. Ele não é uma pessoa. Na verdade, nós não podemos lidar nem dessa forma com outras pessoas, quanto mais com Deus. Então, lidar com o nosso Deus é lidar com um ser todo-poderoso, o Criador de todas as coisas, e não só um ser poderoso e Criador de todas as coisas, o ser que exige e que merece todo o respeito. Então, é lidar com Ele de forma respeitosa. O texto diz: o único Deus vivo e verdadeiro, Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, é onipotente, onisciente, onipresente, é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. O texto de 1 Coríntios diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivemos, e há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Então, entendemos que a criação e tudo que existe provém do Senhor. É dele que veio todas as coisas. Então, isso quebra muitas das teorias e muitos dos entendimentos que existem de que as coisas geraram-se em si, que o universo ele tem uma autoexistência. Não, nós como cristãos cremos que a criação de todas as coisas partem de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava falando sobre esse ser que é eterno para uma criança, e aí a criança perguntou para mim assim: mas quem criou Deus? Na cabeça da criança é necessário que para que algo exista um Criador, e essa é a lógica humana, porque nós nascemos de alguém, e esse alguém nasceu de alguém, e esse alguém nasceu de outro alguém, até voltar a Adão e Eva. Então houve um início para todas as coisas, mas diferente dessas todas as coisas que têm início, Deus não tem início. E aí eu li falando sobre os atributos de Deus e dizendo que Ele é eterno. Aqui entra um ponto muito importante: somente Deus é eterno. Eu já ouvi algumas pessoas falando que nós como humanos somos eternos porque nós vamos viver a eternidade. Mas viver e gozar da eternidade é diferente de ser eterno. Nós somos infinitos. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é infinito. Nós somos infinitos. Isso quer dizer que não temos fim, mas todos nós temos um início. O nosso início é no ato da concepção. A partir do momento em que fomos concebidos no ventre de nossas mães, nós iniciamos a nossa vida. O Senhor soprou o fôlego de vida. A partir daquele momento, nos tornamos um ser íntegro. Então, a partir desse momento em que passamos a existir, nós temos um início, mas Deus não tem início.
O Senhor criou o ato de existir. O Senhor criou o ato de iniciar as coisas. Ele, na eternidade, concebeu todas essas coisas. Então, diferente de nós, que temos início, somos infinitos porque viveremos a eternidade, seja ela com Deus ou seja ela na perdição eterna, mas viveremos a eternidade. O Senhor, ele não tem início e ele também não tem fim. Tá? Então, há um qualificativo, há um ponto importante para distinguirmos o Senhor de nós. Próximo texto, eu queria pedir que projetasse aí também, está em João capítulo 4, verso 24. Que diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aqui, como eu falei antes, Deus é espírito pessoal. Esse Deus, ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é pleno e ele é espírito. E aqui, falando sobre um Deus que é espírito, é entender que também, diferente da concepção humana de que é necessário que tenhamos carne e corpo para que haja existência, Deus, ele não precisa de carne e corpo para que exista, porque ele é espírito. Não quer dizer que Deus não possa se materializar, não quer dizer que Deus não possa se apresentar com uma imagem de um corpo, mas quer dizer que em essência Deus não é necessitado de corpo. Deus não tem corpo em essência, ele é espírito. E esse espírito, como eu já disse, é espírito pessoal, é espírito que se relaciona, é espírito que cuida de nós. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, ele escolheu um povo para si, no início dos tempos. Desde o início dos tempos, ele escolhe servos para si, mas chega um momento específico da história que ele designa um povo. E esse povo, ele começa a viver essa fé no Deus único. E esse povo era muito criticado pelos que estavam ao seu redor, porque esse Deus que eles serviam era um Deus invisível. E eles achavam que eles eram atrasados por conta de crerem em um Deus que era invisível, ao ponto de que eles podiam ver os seus deuses. A questão é que nós e o nosso Deus, ele não pode ser contido em algo que é visível. Porque se eu vejo algo visível, se eu tenho uma visibilidade de algo, eu tenho uma limitação para aquilo. Imagine, os irmãos olham para o pastor Felipe, e os irmãos já conhecem nesse tempo, mas vão conhecer mais não só o aspecto do pastor Felipe, o rosto do pastor Felipe, a barba do pastor Felipe, os olhos do pastor Felipe, mas os irmãos vão perceber também o jeito do pastor Felipe falar, o jeito do pastor Felipe agir. Por quê? Porque eu sou visível. Os irmãos me enxergam, os irmãos podem me palpar, e isso também quer dizer que eu sou limitado a essa aparência que tenho. Mesmo que eu mude alguma coisa ou outra, mesmo que eu tire minha barba, que eu corte meu cabelo, mesmo assim existem algumas coisas que eu não consigo mudar. Mesmo que eu faça cirurgia, existem algumas características que permanecem, porque o fato de eu existir em corpo, isso gera em mim uma limitação. A questão é que o nosso Deus, ele é ilimitado, e por ser ilimitado, ele é invisível. Não quer dizer que ele não possa se apresentar a mim, mas isso quer dizer que ele não pode ser limitado a uma característica específica. Os povos que são politeístas, eles dão características específicas a seus deuses. Eles criam imagens, e essas imagens são representações dessas ações desses deuses, e em muitos casos são aquela ideia do Deus que eles têm. Só que o nosso Deus, ele não é contido em ideia, ele não é paralisado, ele não é engessado em uma imagem específica, e até porque ele não pode ser contido em uma ideia, em um conhecimento humano, porque ele é Deus. E aqui entra um outro ponto mais profundo ainda. Se eu consigo explicar a Deus, e os irmãos, se Deus quiser, vão ver ainda muitos concílios pastorais acontecendo aqui em nossa igreja, e também vão ver muitos concílios diaconais, e vocês vão ver que uma das perguntas que são
perguntadas, arguídas, é a seguinte: defina Deus. E aí a pessoa geralmente fala: eu não posso definir Deus. E aqui entra um ponto chave: realmente não podemos definir Deus, porque definir é dar uma forma, e eu não posso definir Deus. Eu posso falar do que Ele se apresenta, da revelação que Ele me dá. Eu não posso categorizar Deus em uma imagem específica, porque se eu pudesse fazer isso, eu me tornava Deus e Ele passava a ser criatura. Ele passava a ser algo que foi definido por mim. Diferente de Deus, nós podemos ser definidos, mas Ele não pode, porque Ele é infinito, Ele é invisível, Ele é o único Deus. E aí a esse Deus nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí entender que esse Deus, Ele é sim acima de nós. Nós seres humanos somos todos iguais, independente da classe social, independente da função que temos. Nós somos iguais no sentido de importância. Todos nós temos a mesma importância. Deus não. Deus, Ele está acima de nós. Deus, Ele é superior a nós. Por isso a honra, a glória e o louvor é dada a Ele, porque Ele merece, porque Ele é superior. O segundo tópico referente a Deus, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse nosso Senhor, ainda pensando um pouquinho sobre essas características de Deus. Antes da gente entrar no segundo tópico, eu li alguns dos atributos. Diz o seguinte: Ele é eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Tá? Então, quando a gente fala sobre essas características, nós estamos falando dos chamados atributos incomunicáveis de Deus. Isso quer dizer que esse Deus, Ele não comunica isso para conosco, só Ele tem. Tá? Mas depois nós falamos de alguns atributos que são comunicáveis, que é santidade, justiça, verdade e amor. E aqui entra um ponto importante. O texto bíblico diz que o nosso Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Isso não quer dizer que nós em corpo nos parecemos com Ele, porque Ele é Espírito, mas isso quer dizer que em atributos nós nos parecemos com Ele. O Senhor nos dá a capacidade de amar. O Senhor nos dá a capacidade, claro que vinda da sua ação, de falar a verdade. O Senhor nos dá a capacidade de agirmos com justiça. Isso tudo vem da essência, da plenitude do nosso Deus e é comunicado a nós. Na semana que vem falaremos um pouco sobre nós como seres humanos e como nós somos, mas só para os irmãos entenderem de forma clara um pouquinho sobre essas características de nosso Deus. Quando ele perguntar quais são os atributos incomunicáveis e comunicáveis de Deus, os irmãos já vão saber explicar. Incomunicáveis são as características que só são dele, comunicáveis são as características que nós também temos, que ele concede aos seus filhos. Esse Deus que é criador, ele é sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo. Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, 1. Projeta para a gente aí, João. Diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você pode ler em conjunto comigo? Vamos lá? No princípio Deus criou os céus e a terra. E aqui voltamos a um ponto que já falamos no início, que é entender esse Deus como Criador. Tá? Então esse Deus que nós cremos é um Deus que é Criador, mas Ele não é só um Deus Criador, Ele também é um Deus sustentador. Tá? E aí nós vamos lá em Hebreus, capítulo 2, verso 10, que diz o seguinte: Hebreus 2:10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Volta lá no verso 9, eu vou ler mais uma vez. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de todos. Pode passar.
isso. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Aqui está falando de Jesus Cristo, mas especificamente falando de Deus Pai agora. O texto fala que esse Deus, o Deus que nós cremos, por meio, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Então, o texto está falando de forma clara que esse Deus que nós cremos, ele não só veio todas as coisas, mas por ele foram feitas todas as coisas. É ele que sustenta, é ele que mantém, é ele que dirige, é ele que exerce, é ele que guia todas as coisas. Esse Deus que nós cremos, como eu disse, ele é o Criador, ele é o juiz e ele é o Senhor da história e é o Senhor do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Aqui entramos em um outro ponto importante ainda, falando sobre esse nosso Deus, o Deus que servimos. Esse Deus, ele criou todas as coisas. Amém, irmãos? E esse mesmo Deus que criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Amém? Amém. Mas para que ele criou todas as coisas? Para que fomos criados? Para a honra e louvor dele, correto? E fomos criados para a honra e louvor dele. Isso quer dizer que nós fomos criados com um propósito. Existe um porquê da criação, não só da nossa, mas da criação de todas as coisas. E aí pensar sobre isso é entender que esse nosso Deus, ele é um Deus intencional. Ele é um Deus que faz as coisas com intenção. É entender que, por exemplo, quando olhamos para as estrelas, entendemos que as estrelas têm um propósito. A palavra de Deus diz que todos os astros que são apresentados no firmamento foram criados para iluminar a terra. Entendemos pela ciência que todas as coisas também auxiliam no equilíbrio do universo. Então, pensar um pouco nisso e entender que o nosso Deus, ele criou todas as coisas para que houvesse a possibilidade de existência na terra. E havendo a possibilidade de existência na terra, ele criou todos os animais e todas as outras coisas. E o texto bíblico fala que no final da criação ele cria nós, coroa dessa criação. E tudo que foi criado antes tinha um propósito para que nós pudéssemos existir. E aí pensar em nossa existência também entender que o Senhor, ele não nos cria só para que padecemos por conta do pecado, mas ele provém, ele não só provém, mas ele providencia uma possibilidade de salvação. Então entender a ação desse Deus, entender quem esse Deus é, e entender também quem somos, o porquê existimos, o porquê estamos aqui. É muito comum na vida do ser humano buscar para si propósito de sua existência. É por isso que a criança, ela começa a fazer uma série de perguntas quando chega uma faixa. Ela começa a querer entender quem ela é. E depois de um tempo ela vai começar a querer entender o porquê que ela existe. E é muito comum ela usar isso como chantagem, falar: você me criou, você me colocou no mundo. Em algum momento, quando ela fica chateada, geralmente no período da aborrecência, aquele períodozinho ali da adolescência, ela começa a fazer isso. E ela começa a questionar, mas aí nesse período em conjunto, ela não só começa a questionar a autoridade que está sobre ela, mas ela começa a questionar, sim, isso é normal, o propósito da sua existência. E aí entra um período muito perigoso, que é o período em que, quando não se encontra o propósito dessa existência, começa a se buscá-lo cada vez mais. E aí começa a se buscar em locais que não deveriam ser buscados. Há um tempo atrás eu vi um vídeo de um rapper, também funkeiro, que ele, no auge da sua fama, lá de São Paulo, e ele colocou um vídeo falando que a partir daquele momento ele não ia fazer mais shows. E aí ele falou que ele não ia fazer mais shows porque ele agora tinha um entendimento de vida diferente. E aí ele pegou um cartaz e apresentou para o público falando assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem se converteu. Ele pegou parte do dinheiro que ele tinha, boa parte, e ele pagou a multa contratual, porque ele tinha um contrato com uma empresa. Ele precisou pagar a multa. Ele falou: não tem como eu continuar, porque eu não acredito em mais nada daquilo que eu cantava antes.
Eu procurei, ele falou isso no púlpito que ele estava, eu procurei sentido para a minha vida no decorrer de toda a minha história, e eu busquei, eu não encontrava, e eu tinha um buraco muito profundo no meu coração, e eu não conseguia tampar aquele buraco, mas aí eu encontrei Jesus, e Jesus, ele não só tampou o buraco, ele mudou tudo na minha vida, ele me apresentou o motivo da minha existência. Aquele homem agora, e creio, pelo testemunho que ele tem dado, é um servo de Cristo Jesus. E aí pensar um pouquinho sobre esse Deus que estamos falando, o Deus que governa, um Deus que pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Esse Deus, ele tem um propósito e graça com todas as coisas, e ele tem um propósito e graça para conosco. É por isso que nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porque a graça nos alcançou. E aí pensar um pouco nisso e entender um pouco mais sobre esse Deus, é entender também um pouco mais sobre nós, ao ponto de entender sobre nós que nós não somos gestores e nem temos a capacidade de sermos gestores de nossa vida. E é isso que nós afirmamos quando nós reconhecemos o nosso Deus. Quando eu entendo que Ele é meu Deus e que eu sou servo dEle, eu passo a compreender que não só o propósito da minha existência, mas a minha prática de vida, e não só a minha prática de vida, mas o meu entendimento sobre Ele, a forma de eu me relacionar com Ele vai mudar, porque agora não é eu mais que tenho gestão sobre minha vida, é Ele. Por quê? Porque eu entendo que eu não tenho essa capacidade, Ele tem, e porque Ele me criou para isso, Ele me criou com um propósito. E aí o texto bíblico, na verdade a declaração continua falando, e o texto bíblico também, diz que esse Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. E aí o texto de Mateus, capítulo 22, verso 37, diz o seguinte: Jesus respondeu: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Aqui, quando falamos sobre esse Deus, que é infinito em santidade e em todas as perfeições, entendemos que nós devemos amar a esse Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração. Por quê? Porque se Ele é perfeito, Ele vai exigir de mim perfeição. E aqui entra um ponto bem também interessante, mas não só interessante, um ponto até um pouco assustador. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse para ela: quem é perfeito? Pergunta para ela assim: você é perfeito? Perfeito? Não somos perfeitos. E aí, como que eu vou ser perfeito para com meu Deus? Como que eu vou amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento? Como que eu vou conseguir fazer isso se eu sou imperfeito? Como que eu vou conseguir servir a esse Deus com perfeição? Esse Deus que é perfeito, esse Deus que é infinito em santidade em todas as suas características. Como que eu vou servir a esse Deus perfeito sendo imperfeito? E aí entra um ponto chave. Esse nosso Deus, e entra o próximo ponto, esse nosso Deus que é perfeito, e que por isso nós devemos todo o amor, todo o culto e toda a obediência dele, é um Deus que se revela como Criador, mas é um Deus que também se revela como Salvador. E aí a gente entra no que a gente chama de segunda figura da Trindade, segunda pessoa da Trindade. Nós falamos de Deus Pai desde o início, falamos daquele que cria, sustenta e dirige todas as coisas, e agora falamos daquele que veio até nós, daquele que se tornou carne, que é Deus. E esse que veio até nós e que se torna carne, a segunda pessoa da Trindade, é aquele que morreu por nós, e é aquele que não só morreu por nós, mas que nos deu a possibilidade de nascer de novo. E quando nascemos de novo, nós vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. E se Ele vive em nós, nós podemos sim viver de forma perfeita. Não porque nós temos essa capacidade, porque continuamos sendo imperfeitos, mas se Ele vive em nós e Ele é perfeito, aí sim podemos agir do jeito que Deus deseja de nós.
Não porque nós temos essa capacidade, mas porque Ele nos justifica, porque Ele age em nós e através de nós. O texto de João, capítulo 4, verso 23 e 24, completa um pouco mais sobre isso, dizendo: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Então, deixa muito claro o que a gente acabou de falar, deixa muito assertivo o que a gente acabou de citar. Nós precisamos adorar a esse Deus em espírito, adorar a esse Deus em verdade. E esses que adoram esse Deus em espírito e em verdade são aqueles que nasceram de novo. E aí, para fechar esse ponto, 1 Pedro capítulo 1, do verso 15 ao 16, diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Nós que nascemos de novo e vivemos nessa santidade, como a palavra de Deus diz, porque está escrito: sejam santos como eu sou santo. Nós que nascemos de novo em Cristo Jesus precisamos viver em uma conduta plena, precisamos buscar e caminhar em uma caminhada de santidade. Isso quer dizer que esse Deus que é santo, esse Deus que é perfeito, exige que nós abrimos mão daquilo que gera uma caminhada de imperfeição em nós, que nós possamos abandonar o pecado e essas características maléficas que trazem destruição para a nossa vida. Esse Deus que é santo, Ele exige de nós santidade. E é claro que entendemos que essa santidade, ela não é inata a nós não nascemos santos, nós nascemos pecadores. E por nascermos pecadores, nós precisamos de um Deus santo, que possa lavar e remir o nosso coração. E aí, quando eu falei sobre as características desse Deus que é pleno, e falei sobre esse Deus que se revela em triunidade, a declaração diz: em sua triunidade o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Esse nosso Deus, que é pleno, mas que é uma existência muito diferente da nossa, esse Deus que continua sendo um, mas se manifesta em três pessoas distintas, mas que não são três deuses, continuam sendo um Deus só, mas que se manifesta com características distintas e com ações distintas. Esse Deus é o Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, como nós já lemos lá em Hebreus capítulo 2, verso 10, também se manifesta como Deus Filho, como diz em João capítulo 3, verso 16. Pode abrir? Isso, projetar, perdão. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus que é Deus se sacrificou na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida plena, vida abundante. Mas a gente tem mais entendimento sobre esse Deus triuno. O pastor está citando somente textos isolados que falam das pessoas da Trindade, mas como que a gente pode afirmar que esse Deus, ele se apresenta como Trindade? E a gente vai lá em Mateus 28, verso 19, que diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso é só uma passagem, tem mais? Tem. Vai lá em João ali Mateus 28, 19, agora Marcos, capítulo 1, do 9 ao 11. Marcos 1, do 9 ao 11. Acontecendo que naqueles dias Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. E então veio dos céus uma voz: você
é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Aqui nós vemos a manifestação de Deus Pai, aquele que fala dos céus, Deus Espírito Santo que aparece como pomba, e Deus Filho que está sendo batizado naquele momento. Então nós temos aqui dois momentos de manifestação específica, entendendo a ação da Trindade. E aí, para finalizar, ainda falei sobre Deus Pai, que é sustentador de todas as coisas, depois esse Deus que é redentor, que se sacrifica por nós, o Deus Filho, e aí a terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo. João capítulo 14, verso 26. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Jesus, ele foi ao Pai e enviou um outro Consolador. Essa palavra Consolador ali é em mesma essência que eu, Deus em mesma essência que eu, virá a vocês. Esse Deus em mesma essência é aquele que consola, é aquele que cuida, mas não só é aquele que consola e cuida, é aquele que converte. A palavra de Deus diz que é aquele que convence o homem do pecado, justiça e juízo. Então olhar para esse Deus que cremos, é olhar para um Deus que se apresenta em um plano perfeito. E esse plano perfeito, ele parte do início dos tempos, no momento em que esse Deus cria todas as coisas. Depois a humanidade se distancia desse Deus que criou todas as coisas e escolhe pecado para si. E aí, no momento da plenitude dos tempos, esse Deus vem e se sacrifica na cruz do Calvário por nós, o Deus Filho, para redimir aqueles que não poderiam redimir a si mesmos. E esse Deus que redime todas as coisas e que volta ao Pai depois da ressurreição, é aquele que envia e que vem como Consolador, Deus que consola, que são pessoas distintas, mas que vem para consolar o ser humano, vem para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. E esse que vem para convencer o homem do pecado, justiça e juízo, é aquele que habita em nós. Querido, como eu disse, entender sobre quem é Deus é entender sobre quem somos. Mas não só entender sobre quem somos, é entender para que existimos. E não só entender para que existimos, é entender que essa existência nossa aqui vai ter um momento final. E é esse Deus que nos criou, e que não nos criou para o pecado, nos criou para a eternidade. Nós escolhemos o pecado para nós. Esse Deus que nos criou para a eternidade é um Deus que providenciou salvação, e é um Deus que agiu em nosso coração, que antes era carne, antes era pedra, transformou em carne, nos redimiu, nos lavou, nos converteu. E é esse Deus que nos auxilia, que nos faz caminhar em santidade, assim como Ele é santo, para que no momento da sua volta nós estejamos preparados para louvar e engrandecer o nome daquele que vai voltar com todo o poder e glória. Deus que vai vir até nós, Deus Emmanuel, Deus conosco, Ele virá até nós. Esse Deus que existe sem a nossa necessidade, que é sem nós, Ele nos amou e nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho que cuida de nós. E aí eu volto à palavra que eu disse lá no início, esse Deus que é pessoal, Ele quer se relacionar conosco. E para que possamos nos relacionar com Ele, precisamos entender quem Ele é. É por isso que estudamos isso nessa noite, para entender quem é nosso Deus. Eu sei que eu resumi algo que é muito complexo, e a gente tem que tomar muito cuidado quando explica a Trindade, para que a gente não caia em heresia, porque existem muitos entendimentos heréticos sobre isso. Falar que é um Deus que se manifesta em três funções, está errado.
é heresia. O nome disso é modalismo, são 3 modos, é uma heresia. Falar que é um Deus que se apresenta em 3 estados também é heresia. É muito comum usarmos a ideia, a figura de linguagem de um Deus que se apresenta com o exemplo que muitos usam para criança, é a casca do ovo, a gema e a clara, que é o mesmo ovo, mas são 3. Isso é heresia. Mas na verdade é uma forma mais próxima do que a gente poderia apresentar para uma criança. A criança não tem concepção, até porque nós também não temos. Então a gente tenta apresentar num sentido mais próximo, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não falar que ele é assim, porque ele não é assim. A gente tenta aproximar o máximo disso, mas ele não é assim. Ele é perfeito, ele é pleno e ele é muito além da nossa compreensão. Mas falar desse Deus, mesmo em toda essa completude, é necessário, porque vivemos em um mundo em que se fala muito mal desse Deus. Mas não só se fala muito mal desse Deus, se relaciona-se muito mal com ele. E o que a gente precisa fazer como servos dele é buscar se relacionar com ele da melhor forma possível. E como que a gente faz isso, pastor? Buscando conhecê-lo. Você não vai conhecer Deus somente no estudo de quarta-feira. Não adianta você achar que você vai entender tudo sobre Deus somente nesse momento aqui que eu expliquei para os irmãos. Até porque foi um momento muito rápido. E mesmo se eu continuasse explicando por toda a minha vida, mesmo assim, eu não atingiria nenhum triz de quem é Deus. Eu gosto muito da fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que passaremos a eternidade caminhando com esse Deus e conhecendo esse Deus, e mesmo assim não atingiremos nem a sola dos pés desse Deus. Porque esse Deus, entenda, a eternidade não acaba, tá, meus irmãos? A eternidade não é tempo. Viveremos a eternidade e mesmo assim não conheceremos Ele em plenitude, porque Ele é além disso. Mas mesmo assim devemos tentar conhecê-lo. E nós temos que agradecer a Ele, porque Ele se revelou a nós, através da sua palavra e através de Cristo Jesus. Então nós que somos crentes em Cristo Jesus podemos conhecê-lo, mas não só podemos conhecê-lo, é um imperativo para nós temos que conhecê-lo. E aí parte um desafio para cada um de nós. Eu queria que você saísse aqui dessa noite com esse desafio aceito. Conheça mais o Senhor, busque mais a Ele. A nossa vida é muito corrida, eu sei. Assim como a vida dos irmãos é corrida, a minha também é. E assim como os irmãos falham em buscar a Deus, eu também falho em buscar. Mas a gente tem que continuar tentando. A gente tem tempo para várias outras coisas, e a gente tem que arranjar tempo para Deus. A gente tem desejos de várias outras coisas, e a gente tem que ter desejo de Deus. A gente tem vontade para várias outras coisas, a gente tem que ter vontade de Deus. E ter vontade de Deus, ter desejo de Deus, é ter um pouco menos desejo de mim mesmo. É ter um pouco vontade menos de mim mesmo. É o meu querer ser voltado a Ele, não mais a mim. Quanto mais eu cresço em comunhão com Deus, eu diminuo de mim mesmo. E isso não é ruim não, meus irmãos, é bom. É bom diminuir de si. É bom entender que o universo não gira ao nosso redor. É bom entender que o motivo da nossa vida não se contém e não se finda em nós mesmos. É muito além do que isso. E isso dá um sentido de propósito muito maior. De saber que eu tenho um propósito na minha vida. Prosseguir em conhecer o meu Deus. O texto bíblico nos diz que o profeta, ele falando sobre buscar a Deus, ele fala que ele compara o buscar a Deus, ele fala de uma visão que ele teve, ele entrando nas águas, e as águas dão nos tornozelos, dão nos joelhos, e chega um momento em que elas dão nos lombos, as costas. E ele fala que as águas, elas ainda eram mais profundas. É entender que esse nosso Deus, ele pode ser buscado em profundidade. E o que cabe a nós é não ter medo de nadar.
chega um momento na profundidade em que a gente tem que dar abraçada, porque senão a gente é fora. E é entender que nós precisamos nadar, nós precisamos buscar no profundo, nós precisamos mergulhar em nosso Deus. É não ter medo de que o conhecimento em si possa se distanciar. Tem muita gente que tem medo disso. Ah, se eu conhecer mais a Deus, será que eu vou continuar na fé? Que ideia é essa? Busque conhecê-lo e conhecê-lo mais, porque ao contrário, quanto mais conhecemos a Deus, mais queremos conhecê-lo, porque mais percebemos que conhecemos pouco e precisamos querer mais. Então o desafio que eu quero que você saia daqui não é só para você, é para mim também. Busque conhecê-lo mais, invista tempo, invista recursos, invista planos e sonhos em conhecer mais a Deus, em crescer em comunhão com Ele. Pastor, mas isso vai servir só para mim, pastor? Não. Lembra que a gente falou sobre o sentido de propósito e entender que vai além de nós? Quando conhecemos mais a Deus e nos enchemos mais de Deus, agimos assim como Jesus nos 40 dias do deserto. Jesus, ele passa por um momento de provação e Satanás o prova. E quando Satanás agia contra Jesus, o que saía de Jesus? Bíblia, palavra de Deus, a presença de Deus, porque Jesus estava cheio de Deus. Quanto mais eu me encho de Deus, mais eu transbordo de Deus. E por que isso é além de mim? Porque transbordar de Deus é atingir aos outros que estão ao meu redor. É entender que Ele tem um propósito na minha vida e esse propósito não termina em mim. Então conhecer mais a Deus é entender que eu tenho o propósito de compartilhar desse Deus com o meu filho, com a minha esposa. E no meu caso, compartilhar desse Deus com os meus irmãos. Ajudá-los a crescer em conhecimento do Senhor, para que vocês não terminem somente esse conhecimento em vocês, não, continuem compartilhando com outros, para que as fileiras do reino engrossem e que mais pessoas possam ter a maravilhosa graça de conhecer esse Deus que nós servimos e que possam sair da ilusão do pecado, da ilusão desse mundo. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Feche seus olhos. Oh Deus, Senhor, como erramos em nos relacionar contigo. Senhor, quanto tempo eu tenho perdido, Pai, buscando outras coisas e não o Senhor. Senhor, misericórdia pedimos, Pai. Senhor, lhe pedimos que o Senhor gere em nós o desejo de lhe adorar, de prestar culto a Ti e de conhecê-lo em profundidade. Não com o intuito de nos acharmos melhores do que os outros, não com o propósito de acumularmos conhecimento. Não queremos ser acumuladores, queremos ser dispenseiros, aqueles que compartilham as boas novas de salvação. Senhor, age em nosso coração, retira de nós o nosso eu, a nossa própria vontade, o nosso desejo de ser superior, o nosso desejo de ser aquele que é enxergado pelos outros. Que não sejamos enxergados, que o Senhor seja. Que o nosso testemunho não seja sobre nós, seja sobre o Senhor. Que a nossa vida seja sobre Ti, não sobre nós. A nossa vida, o nosso nome vai morrer com o nosso corpo, mas o do Senhor prevalece em tudo. E que isso aconteça, Senhor. Que o principal legado que deixemos seja o Senhor, o testemunho do Altíssimo, de que somos servos do Senhor.
Senhor, retire de nosso coração aquilo que não provém de Ti. Perdoe os nossos pecados, o Senhor sabe que são muitos. Perdoe as nossas atitudes contrárias à vossa vontade. Perdoe o momento em que acabamos agindo como Satanás, querendo holofotes para nós. Que o Senhor seja enxergado, que a sua luz seja visível. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos estique, que o Senhor nos faça resilientes, para que possamos, não por conta de qualquer dificuldade ou probleminha que nos atinge, nos distanciar de Ti. Que possamos buscar, conhecer e prosseguir em Te conhecer, para que estejamos tão cheios de Ti, que nada mais caiba. Nos encha de Ti, Senhor. Nos faça conhecer e ter intimidade contigo, profundidade de relacionamento contigo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos nessa noite de aprender mais de Ti, mas que não pare aqui, que possamos assumir esse desafio de conhecê-lo e prosseguir em Te conhecer. Senhor, lhe pedimos também que o Senhor nos leve em paz e segurança para as nossas casas, que tenhamos uma noite tranquila, um restante de semana abençoada em Sua presença, e que possamos retornar a essa casa de oração no domingo pela manhã para louvar e agradecer o Seu nome, e no domingo pela noite da mesma forma. Abençoa-nos em tudo, porque nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, podem sentar, eu vou dar só alguns recados, depois eu estou impetrando a benção apostólica. Só pedir aos irmãos, no caso as irmãs em específico, que lembrem da reunião da confraternização, do momento que os irmãos terão no dia 8, sábado, tá bom? Também lembrar aos irmãos que próximo domingo nós temos atividade normal. Nosso mês de missões acontecerá e dará início no outro domingo, dia 16, tá bom? Então peço aos irmãos que já estejam em oração por esse mês, por nossa campanha, que em nome de Jesus será uma bênção. Também peço aos irmãos que lembrem também do dia 15, que é o culto de posse do pastor, para os irmãos que estejam presentes, tá? Dia 15, em nossa igreja, às 7 horas da noite, eu estarei em conjunto com os irmãos celebrando a posse. Diga, irmão Miguel. Sim, obrigado, querido. E para finalizar, então, peço aos irmãos que estejam presentes dia 15, tá? E no próximo domingo teremos ceia do Senhor pela noite, tá bom? No próximo domingo, ceia do Senhor, teríamos no domingo passado, mas por conta das atividades que foram modificadas por conta desse período, nós transferimos para o outro domingo, tá bom? Há mais algum recado que precisa ser dado? Não? Então, peço aos irmãos que fechem seus olhos. Que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja que se reúne por toda a face da terra e que aguarda com muita alegria a volta de Cristo. Todos digam amém. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: vá com Deus e volte comigo. Vou estar à porta para guardá-los com oração silenciosa e com um louvor instrumental de pós-lúdio, como temos no nosso culto.